Conheça agora o endereço do sabor. Lanches El Shaddai. El Shaddai Eldorado. Mais de 20 tipos de sanduíches. Almoço executivo com sabores diferenciados. El Shaddai Belvedere. Sanduíches especiais que você só encontra aqui. Lanches El Shaddai. Mais uma vez, contemplada com o prêmio Medalha de Ouro à Qualidade do Brasil. E atendendo você com o melhor sabor de Manaus. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sabores e Ideias, fiquem todos à vontade em seus respectivos sofás, porque hoje a comida vai ser boa, o papo vai ser sensacional, vocês não sabem a honra que eu tenho de receber aqui hoje o nosso ilustre vice-governador do estado do Amazonas, professor José Melo. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui, professor, muito obrigado pela sua presença, é uma honra Obrigado. Tê-lo aqui de verdade. Então hoje vocês já perceberam que o assunto vai ser político, né? Aliado a uma belíssima comida. Vou fazer um filezinho de jaraqui pro Gastronomia com política. Gastronomia com política. Tá bom, não tá, professor? Tá ótimo. Tá legal, não tá legal? Temos meia hora aí para aliar esses dois pontos. Um prato maravilhoso, algumas vezes indigesto, né? Mas Sim, sempre. Nem sempre. Hoje te garanto que não vai, professor. Hoje é só o filezinho. Vou mostrar pro pessoal que está em casa o que nós temos aqui na nossa bancada e já a gente vai começar a falar sobre a política. Ok. Ok? Gente, o que eu tenho aqui na minha bancada para fazer a nossa receita? Vai ser uma receita um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer uma massa com tucumã, banana frita e queijo coalho. Eu nunca tinha visto aqui em Manaus nada parecido e confesso para vocês que eu também nunca tinha feito. O professor vai ser a minha cobaia hoje, mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Tenho certeza disso. Temos certeza disso. O que eu vou usar para nossa receita, gente? Tenho aqui queijo ralado, que eu vou usar para empanar o nosso filé de jaraqui. Tenho aqui também umas ervinhas finas, que eu vou temperar essa farinha de rosca para dar um sabor a mais ao nosso peixe. Manteiga, ovo, tucumã, que eu cortei com uma faca bem simples, queijo coalho, banana frita, que eu também cortei em pedacinhos pequenos. Aqui eu tenho uma massa, gente, que eu já pré-cozi, acabei de cozinhar ela, coloquei bastante azeite para ela não grudar e vou deixar ela reservada aqui. Na hora que a gente estiver com o nosso molho na nossa frigideira, a gente vai entrar com ela, certinho? Tenho aqui também farinha de trigo e farinha de rosca e o nosso filezinho de jaraqui, ok? Já vamos à nossa receita. Antes vamos começar o nosso bate-papo com o vice-governador. Nossa, eu tô muito feliz de verdade. Professor, eu queria, a gente é de praxe aqui no programa, que os nossos convidados, no começo, se apresentem aos nossos telespectadores. Tenho certeza que todos lhe conhecem no Brasil, no Amazonas, no mundo. Mas para a gente seguir esse praxe, eu queria que o senhor desse as boas-vindas para os telespectadores e contasse um pouquinho do professor José Melo e vice-governador. Na verdade, quem está muito feliz de estar aqui sou eu. Afinal de contas, não é todo dia que a gente tem o prazer de participar de um programa assim, né? Diferente, né? E sendo entrevistado por um jovem que, para nós que já temos muita experiência, a juventude é uma espécie de combustível nas nossas vidas. Na verdade, eu sou do interior, eu sou filho de um seringueiro lá no Rio Juruá, e eu só vim conhecer um lápis, um caderno, quando eu já tinha quase 12 anos de idade. Antes eu sabia o que era um machado, um teçado, uma enxada, sabia tarrafiar, sabia mergulhar, sabia subir no açaizeiro, sabia sair para pescar, sabia entrar e sair na mata, sabia defumar uma tela de borracha, sabia fazer muitas coisas que a Universidade da Vida da Floresta me ensinava, mas eu não sabia ler e escrever. Depois, por imposição da minha mãe, nós viemos para Manaus. E aqui em Manaus, eu e meu pai fomos vender fruta na rua. Nós passamos durante muitos anos fazendo isso para sustentar a nossa família. E eu vendia frutas e estudava. Tive muitas oportunidades, minhas professoras sempre me emprestavam os livros, até cadernos elas me davam. E com isso e com uma rigidez que a minha mãe tinha, que a minha mãe é discípulo de Eclesiastes, há um tempo para tudo. Então eu chegava da escola, em casa, se alimentava, descansava um pouquinho e depois tinha que estudar no mínimo 2 horas. Todo dia,
sábado e domingo, feriados inclusive. O único feriado que ela não permitia que a gente fizesse isso era na sexta-feira santa. O resto, tudo bem. Mas esses ingredientes, essas oportunidades todas, me fizeram chegar onde eu cheguei hoje, né? Eu fui bancário, eu comecei na Universidade do Amazonas como datilógrafo, cheguei até ser assessor especial do reitor, ocupei a subreitoria acadêmica por algumas vezes, sou professor, sou servidor público por opção, não é? Eu fui secretário de Educação do Estado 2 vezes, do município de Manaus uma vez, fui delegado do Ministério da Educação, fui presidente do IDAM, uma experiência maravilhosa no setor primário, fui secretário do interior, fui deputado federal por 2 vezes, deputado estadual uma vez, fui presidente do Conselho Estadual de Educação, fui secretário de governo, fui e finalmente vice-governador. Então, uma experiência de vida interessante, né? Filho de um pai pobre, seringueiro, e chegar Venceu na vida a ser vice-governador. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, que essa história de que nascer em berço de ouro é condição para você vencer na vida, Não isso é existe. conversa fiada, isso não existe. Isso depende da força de vontade. Depende da força de vontade, depende dos pais e depende de você se apegar às oportunidades que lhe dão, né? Com certeza. Essa é a história da minha vida e a razão do meu sucesso é esse. Muito sacrifício, muita luta, muito estudo. Hábito que até hoje eu ainda mantenho, toda noite eu não consigo dormir sem ler, hábito de leitura. Que, aliás, isso aqui é uma coisa que a gente tinha que fazer uma reflexão. Hoje a nossa juventude não tem hábito de leitura, né? Você perguntar para um jovem hoje algo em relação aos clássicos da literatura brasileira, muitos deles vão pensar que a gente está chamando nome feio, né? Mas, na verdade, a leitura ela é fundamental para o desenvolvimento das nossas mentes, mas é fundamental também para que você, com base na cultura da leitura, você possa ser um ente que se poste na sociedade com elegância, né, falando direito, né, se postando de forma direita, sabendo entrar e sair. É a humanização do ser humano. Então, coisa que, na minha avaliação, está faltando muito hoje, não é? Porque na minha geração, a leitura era obrigatória, era um hábito obrigatório, né? E hoje eu chego, às vezes, meia-noite, 1h, super cansado. Tem que dar aquela lida. Senão eu não durmo. Não consigo dormir. Então essa é a minha história de vida. E estamos aqui hoje com você, jovem. Professor, eu estou muito certeza, feliz. Cheio de sonhos, né? Cheio de sonhos. Como Estamos muitos daqueles que estão nos vendo Espero hoje muito aqui, não é? ser um vencedor como o senhor foi, como o senhor será? é. E, né, estamos na batalha para isso. Eu vou começar aqui de leve o nosso prato, professor, e eu já tenho uma próxima pergunta para fazer para o senhor. Só um minutinho, deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa como que nós vamos fazer aqui, diretor? Aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou quebrar aqui o ovo, ok? Nós vamos fazer um empanado simples. Aquele empanado que a senhora faz aí aquele franguinho à milanesa, é o mesmo. A gente só vai dar um toquezinho a mais para dar um sabor, enfim, agregar um sabor ao nosso prato. Coloquei o ovo aqui, dei uma leve batida. Farinha de trigo, farinha de rosca e ovo. Tenho aqui queijo ralado, ok? Vamos colocar esse queijo ralado na nossa farinha de rosca e vamos colocar também um pouquinho de ervas finas, tá? Essa farinha de rosca a gente vai usar para empanar esse filezinho de jaraqui. Feito isso, deixa eu pegar aqui uma colherzinha, vamos misturar essa farinha de rosca com queijo ralado e essas ervas e eu vou passar o filezinho de jaraqui nessa ordem, na farinha de trigo, no ovo e na farinha de rosca. E vou fritar em óleo. Simples, não tem erro, não tem como errar. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de sal pra gente temperar. Cadê meu sal? Dona Rosa levou meu sal embora, diretor. Ele vai pegar. Então já vou pegar o sal pra gente Mas temperar. é até bom, porque na minha idade o sal não faz muito bem não. Viu? Não faz bem idade nenhuma, né? Pois é. É uma coisa que a gente tem que dosar. Verdade. Professor, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? O último ano de governo, né? Seu e do Omar. Eu queria saber, na visão do senhor, quais foram os avanços, né, nesses 3 anos e o que o senhor e o governador ainda pensam, né, em fazer nesse último ano de governo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que foi um enorme prazer conviver esses anos aí com o Omar. O Omar foi para mim uma gratíssima revelação, né?
Eu conheci o Omar numa questão muito inusitada. Eu era delegado do Ministério da Educação e o Omar estudante, junto da Vanessa, do Heron, de muitos outros estudantes daquela altura. Eles fazendo um movimento em frente à delegacia do MEC, reivindicando a questão do bandejão naquela época. Então o Omar era jovem, magrelo, tal, falante, ele sempre foi muito assim. E eu conheci o Omar assim. Depois nos conhecemos no andamento da política, depois o Omar se transforma candidato a governador, tem a maior votação que um político já teve no Amazonas, foi o Omar que teve, não foram os outros, e começamos o governo. Eu imaginava que o Omar iria me tratar como muitos outros governadores trataram o seu vice, né? Deixando lá de escanteio. Ao contrário disso, ele me trouxe para o governo, me permitiu governar com ele, sem nenhum tipo de vaidade. E o resultado de tudo isso é que fizemos um governo que ele mesmo caracteriza de oportunidade. Né? O Omar tinha 4 anos só como governador, então ele não tinha 8, só tinha 4. Por isso o Omar tinha que escolher um mote de governo e ele escolheu gerar oportunidade. Ele preferiu fazer um governo simples, mas de oportunidade. Aquele governo que atinge, por exemplo, o coração de uma mãe que tem um filho portador de deficiência e que agora o governo entra na sua casa, no quarto daquela criança, transforma aquele quarto daquela criança, fazendo com que a vida daquela criança daí para frente seja uma vida muito melhor. Governo que consegue enxergar a educação como o maior de todos os bens que uma sociedade pode legar aos seus filhos, e aí as escolas de tempo integral, o centro de mídias, governo que conseguiu conceber uma cidade universitária e vai ser a usina que vai usinar um conhecimento capaz de transformar as riquezas das nossas florestas num produto para o nosso povo. Um governo que sacou logo de início que uma das coisas que a sociedade mais reclamava era a segurança pública, e aí investiu pesadamente na segurança pública, e com um mote especial, porque além de todo o aparato que tinha na segurança pública, tinha lá na ponta do sistema alguma coisa que faltava, como se fosse uma vírgula no discurso. E aí criou o Ronda no Bairro, né? Que é aquela polícia presente que está toda hora lá, o povo vendo, etc. Isto fez com que chegássemos hoje com os índices despencando de violência aqui na nossa cidade. Um governo que teve um carinho especial com o interior do estado, gerando emprego e renda lá no exterior do estado, que investe 22% da sua receita em saúde pública, né? Tendo aí um aparato de saúde muito grande. Governo esse, por essa forma de ser, por esse jeito de ser, governo que se surpreende quando se faz uma pesquisa nacional por um órgão como o IBOP, de repente desponta como o governador mais bem avaliado do Brasil e como o governo mais bem avaliado do Brasil. Quer dizer, o que demonstra que jeito simples de ser, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, também vale, né? Sim. Isso a gente deve a um maestro chamado Omar, que não só pegou a batuta e regeu a nossa orquestra, mas, como ele mesmo diz, é uma coisa que ele divide com todos nós, comigo, com os secretários, com todos os nossos amigos, todos que nos ajudaram a fazer tudo isso. Então, motivo de maior orgulho para mim participar desse governo, que ao longo desses 3 anos e 2 meses, trabalhou para gerar oportunidades para o povo do Amazonas. Ok, professor, chegou meu sal aqui, porque assim, os sabores é assim, professor, a gente às vezes esquece uma coisa ali embaixo, aqui é totalmente informal, né? Eu vi uma coisa agora que eu achei interessante. O que foi? Quebraste o ovo, né? Foi. E aí colocaste e depois andaste os 4 passos ali para colocar a casca no lixo. Aí eu me lembrei daquele camarada que era médico e ele foi fazer uma cirurgia de amígdala do paciente e a primeira coisa que ele viu foi o pé do paciente, viu? Toda próxima vez bota o cesto aqui bem pertinho. Tá dada a dica, então no próximo programa estaremos com o cesto aqui embaixo. É verdade, professor, uma coisa tão simples que a gente nunca tinha pensado nisso, tá vendo? Meu diretor fugiu nesse exato momento, olha. Uma aguinha gelada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou empanar esse nosso filezinho de jaraqui que eu já comprei limpo. É um filezinho, eu nunca tinha visto também. Interessante, a primeira coisa que eu vi também foi o fato de que esse jaraqui está sem espinha, né? Sem espinha. Filé, sem espinha, é só o filezinho. E bem conta,
você encontra peixes, né, de 16, você encontra esse aqui a R$20 o quilo. E 1 quilo de filezinho de jaraqui limpo, né? Então acho realmente é bem em conta. Vale muito a pena o senhor e a senhora procurarem. Vamos colocar um pouquinho de sal nesse nosso filezinho, não muito, porque sal em excesso faz mal. Não é isso, professor? E vamos ao processo. Gostei da técnica de colocar o sal. Gostou da técnica? Uma leveza, né, para distribuir bem o sal e temperar bem legal esse nosso peixe. Vamos lá para o momento de empanar. Como eu falei para vocês, deixa eu colocar uma luvinha, aí eu boto a mão na massa. Bota a mão na massa. Literalmente. Literalmente. Tem que ser na cozinha, é assim. Né? Temos que botar a mão na massa. Vamos colocar aqui esse nosso peixe na farinha de trigo e vamos tirar o excesso. É o que eu falei para a senhora e para o senhor. É aquele empanadinho que a gente faz. Vai dar umas palmadinhas aqui nele. Ovo. E essa nossa farinha de rosca que vai dar um toque todo especial. Deixa eu virar ele. Tomar cuidado para passar ovo em todas as partes. Isso é muito importante. Tirar o excesso do ovo. E vamos para a farinha de rosca. O meu óleo, eu esqueci de falar para vocês. O óleo já está ali na minha panela, tá, gente? Vamos passar essa nossa farinha de rosca temperada e vou pegar um pratinho para colocar esse nosso filezinho de jaraqui. Deixa eu até pegar logo aqui, que a gente não pode colocar o filé de volta aqui, porque está cru, vai ter contaminação cruzada, a gente não quer isso. Vamos tirar esse excesso de farinha de rosca e vamos colocar o nosso filezinho aqui do lado, mesmo procedimento com o outro. A massa, gente, vai ser muito simples e muito rápida. Confesso para vocês que eu nunca fiz. O cara vai testar um prato com um vice-governador, o cara é meio maluco, né? Bota ele no hospício, rapaz, esse menino é maluco. E quem começou a vida comendo peixe frito no interior do estado? Isso aqui para ver... E, digamos, o jaraqui é sensacional, né? Não sei se tu sabe, naquela altura, a banha que se usava era de porco, né? Era de porco, a banha de porco ela conserva, né? Você engordava um porco, depois matava, tirava a banha e aquilo ali estava nos vidros para poder fritar peixe o ano todo. E ficava delicioso, tenho certeza. Ficava mesmo. E bem saudável, né? Saudável. Muito peixe, muita gordura de porco. Gordura animal, né? Nada de gordura polissaturada, né? Com certeza. Gente, eu estou perdendo muito tempo aqui empanando. Deixa eu finalizar aqui rapidamente. Vocês entenderam o processo, né? O processo do nosso peixe é esse. O nosso peixe está pronto aqui. Deixa eu tirar minha luva. E vamos dar uma limpezinha aqui na nossa bancada para ficar bonito, né? Tem que ficar bonito hoje, né, não, meu diretor? Vou colocar esse ovo atrás. Professor, Oi. A gente está indo de Copa do Mundo, né? Então acho que é um assunto que a gente não tem como fugir de falar a respeito dele. Como é que o senhor vê, né, a preparação de Manaus, do Amazonas, para receber esse evento gigantesco? Em primeiro lugar, eu queria dizer falar um pouquinho sobre o que motivou o Amazonas a pleitear ser uma das subséries da Copa, né? O Amazonas é uma região encantadora, mas que poucas pessoas sabem disso. Muito rio, muito lago, muitos igarapés, muitas aves, sol, chuva, uma biodiversidade em comum, locais que encantam os olhos daqueles que veem, mas poucas pessoas conseguem enxergar isso. Uma das motivações que nos levou a pleitear, trazer a Copa para cá, foi o fato de que qualquer que fosse o jogo que se realizasse aqui, pelas normas da FIFA, teria que ser televisionado para o resto do mundo. E aí Deus resolveu dar uma ajudazinha. Não trouxe qualquer jogo para cá, não é? O jogo mais importante da abertura da Copa é exatamente entre a Inglaterra e a Itália. E a Itália vai ser o jogo mais ser um jogão, né? Então, o mundo todo vai estar de olho para cá. E aí vai ver esse encantamento natural que nós temos aqui, que antes não veriam. E aí a gente vislumbra que a partir daí a gente possa ter os investimentos necessários para fazer aqui do Amazonas um case turístico, né? Sobretudo daquele turismo de contemplação, de selva, né? E também evoluir depois para o turismo da pesca esportiva, né? Essa foi uma das motivações, fora outras motivações que nos levaram, como a questão de segurança pública, mobilidade urbana, etc. Bem, a Copa veio, está aí,
estamos com o nosso estádio, a nossa arena praticamente pronta. Hoje, com certeza, estamos com 98% da arena concluída, belíssima, ao ponto de receber, há 2 dias atrás, o secretário-geral da FIFA, Jerome Walker, receber uma expressão que ele disse: o que eu posso dizer disso aqui? Orgulho. Esse orgulho que eu acho que todos vocês têm. Realmente sim, é a arena mais bonita da Copa. Bonita, isso é visivelmente. A união da prefeitura com o nosso governo fez com que todos aqueles compromissos que a gente tinha com a FIFA fossem cumpridos. A questão da mobilidade urbana, o monotrilho, o BRT, o sistema que vai ser implantado aí. Conseguimos, com a presidência da República, tirar do PAC Copa para um PAC de mobilidade, quer dizer, para deixar de cumprir aqueles prazos que a lei exigia da Copa, quer dizer, ela virá, vai virar num outro momento. Nós esperamos aqui receber uma profusão de turistas no estado do Amazonas. A rede hoteleira está aí toda sendo preparada para isso. Toda a estrutura do entorno da arena que vai ser utilizada pela segurança, pelas mídias, etc., são todas também já em acabamento final. Aquele entorno viário do estádio também está praticamente pronto. Tanto a prefeitura quanto o governo do estado já preparou toda aquela área de influência da Copa. Você vê que as ruas estão aí todas asfaltadas, sendo sinalizadas. O nosso aeroporto sendo concluído aí. Está belíssimo. Belíssimo. Então, a cidade de Manaus ela está praticamente pronta para receber todos aqueles que virão aqui para os Jogos da Copa. Foi a minha avaliação, vai ser muito positivo para o nosso estado. O Amazonas passará a ser conhecido no mundo todo. Até 15, 20 dias atrás, pouca gente sabia onde ficava Sochi, né? Na Rússia. Realmente, hoje é mundialmente. Mundialmente conhecida, né? Então, realmente, professor, eu não tinha feito essa ligação. Agora, Manaus, com certeza, acontecerá. Com uma diferença, né? E lá é só gelo, montanha, etc. Aqui não, aqui chuva, sol, floresta, rios, coisas que encantam os olhos do mundo todo, e acho que vai ser sobremaneira vantajoso aqui para o Amazonas a realização desses jogos. E agradecer a Deus por ter trazido para cá seleções de alto nível. Né? Com certeza. Bom, professor, eu vou aqui para o nosso macarrão rapidamente e já volto com o senhor para a gente falar sobre mais um assunto. O que eu vou fazer aqui, gente? Deixa eu ligar aqui minha chama. Vou ligar bem alto. Deixar pegar um calor e vou colocar um fiozinho de azeite. É uma massa simples, rápida e com 3 ingredientes que para nossa região não podem faltar em nenhuma casa, né? Então a gente está pegando um pouquinho da Itália, misturando com a Amazônia, e vamos ver o que vai dar esse nosso bem bolado. Vou pegar um pouquinho de manteiga também, tá, gente? Coloquei esse fio de azeite e vou colocar uma boa quantidade de manteiga. Vamos deixar ela derreter, deixa eu colocar aqui atrás. E eu vou colocar aqui dentro o tucumã, a banana e o queijo. O queijo eu vou entrar só depois da massa. Vou mostrar para vocês o passo a passo direitinho. Assim que essa minha manteiga derreter, eu já vou entrar com o tucumã e com a banana. Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso óleo. Mais um pouquinho a gente entra com o nosso filezinho. Vou botar esse tucumã para cá e a banana. Vamos fogo, vamos fogo, vamos fogo. Demora muito. Não se faz mais fogo como antigamente. Não faz, né? Esses fogões modernos não dão jeito. Principalmente quando o tempo corre contra, né? É. Principalmente quando corre contra. Vamos lá. Gente, derretemos aqui a manteiga. Deixa eu pegar uma colherzinha para eu mexer. Essa aqui não tá... Essa aqui combina mais com a frigideira. Vamos colocar o nosso tucumã. Dar uma leve refogada e já vou entrar com a banana. Uma mistura que não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Vou deixar essa banana ganhar um pouquinho de calor e vamos entrar com a massa. Assim que entrar com a massa, a gente termina com o queijo ralado e temos a nossa massinha. Deixa eu pegar aqui o nosso filé. Vamos fritar. Ali você tem vitamina D, vitamina A e tem fibras, né? Fibras, muitas fibras, inclusive. Fora o sabor. Fora o sabor. Peixinho no caminho. Nosso tucumã e a banana também no caminho.
Já já eu volto aqui e mostro pra vocês o que nós faremos. Falar? Vou voltar pra cá. Professor, a gente estava conversando antes aqui de começar a gravação que o Amazonas se tornaria o maior produtor de proteínas do mundo. Como isso e quais os benefícios, né, que isso traria para o Amazonas? Na verdade, o Amazonas tem mais de 1.500 espécies de peixe. Algumas nobres como o tambaqui, o matrinchã, o próprio pirarucu, os peixes lisos de modo geral, o pintado. Mas tem um peixe que até pouco tempo poucas pessoas davam muita importância para ele, que é o jaraqui, que você está aí com 2 filezinhos aí, né? Que é o peixe que tem mais ômega 3. De repente nós estamos diante de um estado que tem uma profusão de peixes que são, além de ser saborosos, são altamente nutritivos. Sim. O mundo passa hoje por uma dificuldade muito grande de proteína, né? Temos várias regiões do mundo que passam fome e outras que são ricas, mas que não têm abundância de proteína. E a proteína do peixe de água doce, ela é a mais salutar, porque ela tem pouca toxina. Parte dos nossos peixes são peixes de carne branca, portanto, o percentual de toxina é muito baixo. Então, produzir esse tipo de proteína é uma coisa que vai ter mercado em todo o mundo. Uma das saídas, uma das variantes econômicas de futuro para o Amazonas é você criar peixe em cativeiro. É produzir peixe para poder depois industrializar e levar isso para todo mundo. O nosso governo, determinação do OMAR, já deu o pontapé inicial para isso, na medida em que está incentivando a produção de peixes em cativeiro, em tanque-rede ou em tanque escavado, ou até em leitos de lagos e de garapés telados. E para dar incentivo a isso, além da parte de financiamento, ele também está subsidiando a ração e subsidiando também o calcário, que são 2 insumos importantes para esse projeto. O Amazonas, começando agora e todo ano entrando com um volume de investimento nesse sentido, em 5, 6, 7 anos, ele se tornará o maior produtor de peixe de água doce do mundo, com toda certeza. E aí, nós teremos nisso aí uma zona franca de Manaus. Isso será tão grande, será tão importante para o Amazonas, que nós vamos ter como se fosse uma nova zona franca, só com essa variante que é o peixe. Sem falar nos minerais, nós temos muitos aqui. O Amazonas é hoje a província mais rica em minerais do mundo. Sem falar no petróleo e gás, que faz com que a gente possa sonhar com uma indústria gás química e uma indústria petroquímica no futuro muito próximo. E sem falar na biodiversidade voltada para a questão da farmacopeia, isto é, o que dessa floresta pode se produzir um remédio, né? E também sem falar naquilo que é extremamente importante também, que é das nossas frutas, das nossas folhas, das nossas essências, você produzir cosméticos, né? Perfumes, cosméticos de um modo geral. Então, a gente olhando o Amazonas, vê a Zona Franca de Manaus, que é o modelo que nos sustenta hoje, mas voltarmos para a floresta, a gente vê um horizonte imenso de variantes econômicas que a gente pode sonhar para o futuro, para os nossos filhos. Uma pergunta, professor, foi um dos assuntos que a gente comentou também antes daqui, sobre o nosso abacaxi. O nosso abacaxi é o melhor do mundo. Eu nunca provei nenhum abacaxi tão perfeito quanto o daqui. Por que isso? Veja bem, não tem lugar no mundo o abacaxi tão doce quanto esse nosso aqui. Não tem, não existe. E tem 2 regiões onde ele é mais doce que qualquer outro. É o Novo Remanso, aqui perto de Itacoatiara, e no Purupuru, que é uma parte do Careiro da Vaza, e no Ramal do Cobra. São doces, mas sob todos os aspectos. O que a gente imagina que é a incidência do sol e a umidade, e mais o solo também. Eu acho que a união dessas 3 coisas, porque o sol, ele faz a fotossíntese, né? Que faz o substrato da fruta, né? Nós imaginamos que o sol, unido à umidade, né? E mais o solo, é que dê essa mágica de fazer do nosso abacaxi o mais doce do mundo. Agora, hoje, as grandes plantações de abacaxi já têm uma certa quantidade de nutrientes para ajudar, não só na formação do fruto, também no tamanho do fruto, mas também no nível de acidez. Porque na medida que você coloca o calcário no solo e retira a acidez, você está contribuindo
para que também o fruto não tenha Sim. a acidez herdada do coisa. Na medida que você bota o NPK, o nitrogênio, potássio e fósforo, você também está contribuindo para o crescimento e também para o tamanho da fruta, né? Quer dizer, hoje a gente está aliando o que a natureza nos deu em abundância, sol, chuva e uma grande quantidade de solo, àquilo que a tecnologia nos proporciona, que são nutrientes outros que fazem com que a gente tenha esse abacaxi maravilhoso Sensacional. aí, sensacional, que não tem... Quando eu descasco um, eu não consigo comer menos do que um, eu como ele inteiro. É uma coisa que é... Gulosinho, hein, bichinho? É guloso, hein? eu como. Se botar dois, eu como os dois, professor. Eu não vou nem te dar de presente uma melancia que nós estamos produzindo lá no sítio, que ela tem mais ou menos desse tamanho, porque pode querer comê-la toda e aí... Não, mas um pedacinho, professor, que isso. Vou finalizar aqui o nosso prato, professor, da seguinte forma. Tenho aqui o meu tucumã, já deu uma leve fritadinha, a banana também já está num ponto certo. Deixa eu pegar aqui uma pinça e eu vou colocar uma quantidade que eu acho que vai ser perfeita para a quantidade de banana e de tucumã que nós temos aqui. Deixa a gente envolver esse tucumã com essa banana e vou finalizar com queijo coalho. Esse queijo ele vai dar uma derretida com o calor da massa e vai ficar uma coisa sensacional, acredito eu. Vocês especialistas chamam isso de gratinar, né? Gratinar é quando vai no forno, professor. Forno, Quando né? a gente joga um queijinho por cima, aí bota no forno Aí e é gratina. aquela crostinha. Fica gostoso, né? Esse é o gratinar, Hein? sensacional. Fica sensacional, né? Sensacional. Colocar um pouquinho desse queijo coalho Ele nessa derrete? nossa... Ele não vai chegar a derreter. O queijo coalho, Ele é difícil. Ele é difícil. Tem que estar numa chama muito forte e direto na chapa. Mas vai agregar um sabor e é isso que nós queremos. Tá pronto o nosso prato. Vou colocar mais um pouquinho de queijo ralado. De queijo ralado não, desculpa, de queijo coalho. Que acho que vai ficar bem legal. E chegamos... Esse prato poderia ser feito com parmesão também? Também. Poderia, Acredito que vai ficar bem legal. É como eu falei pro senhor, tá sendo minha cobaia. Eu nunca fiz, é a primeira vez que eu faço. Mas eu acredito sim, professor, que com um parmesão também fique bem legal. Né? Fique bem legal. Vou fazer o seguinte, gente, eu vou Deixa abaixar... de ser regional, né? Deixa de ser regional. Deixa de ser regional. Vou deixar aqui a minha chama bem baixinha, só para esse meu queijo pegar um calor, mas já tá pronto. Enquanto eu vou montar aqui o prato do professor, nosso tempo está chegando ao final, eu queria finalizar o programa, professor, perguntando quais são os seus sonhos, o que o senhor deseja, qual é a vontade do senhor em assumir o governo do estado do Amazonas, enfim, para a gente fechar o nosso programa. Na verdade, eu, como todos sabem, eu tenho aí uma pré-candidatura a governo, né? Eu não quero ser governador por ser governador. Eu acho que uma pessoa com a experiência que eu tenho, adquirida ao longo de muitos anos, tendo adquirido essa experiência, pessoas altamente competentes no estado do Amazonas, como o amazonino, como o próprio Gilberto Mestrinho, como agora o Omar, o Eduardo Braga, com quem tive um relacionamento muito grande também, né? Acho que a experiência que eu adquiri ao longo de todo esse tempo seria um enorme desperdício colocar essa experiência no lixo, né? Então, a minha pré-candidatura, ela tem um condão de poder colocar toda essa experiência a serviço do povo do Amazonas e dar continuidade a esse governo que foi considerado o governo mais bem avaliado do Brasil. Dar continuidade a tudo aquilo que o Omar e eu sonhamos, dar continuidade a todos aqueles programas que o povo avaliou tão bem. Portanto, nesse sentido que eu me coloco o desafio de postar aí uma pré-candidatura a governo do nosso estado. Fico muito feliz, professor, em saber que o senhor vai vir, né? É muito bom saber que tem pessoas preocupadas realmente com o bem-estar da nossa população e do nosso estado, né? Nesse cenário político. Coloquei aqui, professor, uma dose desse nosso macarrão e para finalizar eu vou colocar esse filezinho de peixe aqui do lado. Ficou bonito? Ficou lindo. E aí, professor, essa mistura de massa com banana, com tucumã, queijo coalho. Deliciosa. Ficou bom? Pronto. Prova aí. Prova? Vamos lá. Tu acha que eu vou morrer sozinho? Lhe acompanho nessa. Mas ficou bom.
Nosso queijo coalho é sensacional, né? É uma coisa salgadinho, aquele gosto de café da manhã de domingo, não é não? Pelo amor de Deus. E o peixinho? Delicioso. Vamos lá. Vamos lá. Pode preparar 2 caixão. Uma delícia. Ficou bom, não ficou? Delicioso. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Fiquei muito feliz em recebê-lo aqui de verdade. Nosso humilde e pequeno programa recebeu o vice-governador do estado do Amazonas. Obrigado. Eu queria pedir para o senhor, né, se despedir dos nossos telespectadores. Enfim, mais uma vez agradecer ao senhor pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela chance de poder conviver um momento assim tão agradável com você, com a turma toda que está aqui. Turma jovem aí que, como eu disse no começo do programa, vou sair daqui com o meu tanque cheio, combustível da juventude. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E a vocês que nos assistem, o meu muito obrigado. Semana que vem eu tô aqui de volta com mais um convidado, mais uma receita. Espero todos vocês no mesmo horário, no mesmo canal. É aquele negócio de sempre. Beleza? youtube.com/TessaMídia. Todos os sabores e ideias e todos os outros programas da Tessa Mídia você vai encontrar no youtube.com/TessaMídia, parceiro. Beleza? Senhor e senhora, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e até semana que vem. Fui! Eu também. Conheça agora o endereço do sabor. Lanches El Shaddai. El Shaddai Eldorado. Mais de 20 tipos de sanduíches. Almoço executivo com sabores diferenciados. El Shaddai Belvedere. Sanduíches especiais que você só encontra aqui. Lanches El Shaddai. Mais uma vez, contemplada com o prêmio Medalha de Ouro à Qualidade do Brasil. E atendendo você com o melhor sabor de Manaus.